Boa tarde, pessoal. Tô aqui esperando a doutora Gabi. A doutora Gleice, que ia fazer a live conosco hoje, teve um probleminha pessoal e não vai poder participar, então eu vou substituí-la hoje com a doutora Gabi, tá bem? Vamos lá, assim que a doutora Gabi entrar, a gente já dá início. Oi, doutora, Olá, estou aqui tudo bem? tudo. Peraí que eu vou colocar aqui. Se eu consigo colocar. Oi, tudo bem, gente? Você já tá ao vivo? Tô te ouvindo bem. Ai, olá, gente. Meu Deus do céu, olha como tá meu cabelo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, obrigada. Doutora Gabi, especialista em imigração, especialmente para o Reino Unido, né, doutora? Tem o escritório Exatamente. ADVBR, trabalha com imigração já há quantos anos? Há 5 anos. 5 anos. Legal. Tá bem experiente já nessa parte de imigração Exatamente. aí, né, doutora? Então, hoje vamos Exatamente. falar um pouquinho sobre esses vistos, né? A pergunta de US$ 1 milhão. Como que eu mudo para o Reino Unido? Pois é, eu vou te dizer quais são os principais vistos aqui. A gente tem várias rotas, mas os principais vistos aqui são o de estudante, né? O estudantil, o de família, não é? As rotas de família e o de trabalho. E cada um deles tem umas particularidades. Vamos começar falando do mais difícil, eu acho o mais difícil. Pronto. Quando a pessoa vem estudar, ela tem que pagar à frente 1 ano para que ela consiga o sponsor license. Então, certificate, que é, ou então, certificado de patrocínio, que a gente chama de certificado de patrocínio aqui. Então, vamos supor que a pessoa venha fazer um curso de A-Levels, ou então venha para a universidade. Então, ela tem que já estar com a matrícula feita, já tem que estar com tudo pago. E as escolas aqui não dão visto se não dão esse sponsor license se a pessoa não fizer a matrícula e muitas vezes tem que pagar 1 ano à frente. E falando em universidades, quando a pessoa vem de fora para estudar, ela paga muito mais caro que nós residentes aqui pagamos. Então, os residentes pagam 3 vezes menos. Eu vou dar um exemplo. O meu filho está na universidade e ele paga em torno de 9 mil por ano. Ele errou ali dos anos que ele estava fazendo, ele mesmo fez a aplicação, porque o primeiro ano eu fiz, o segundo ano ele foi tentar fazer. Então, ele foi tentar fazer e ele tem um passaporte brasileiro. Óbvio que ao fazer ali a aplicação e ele não sabia fazer, ele colocou o passaporte brasileiro, que ele era brasileiro, mas ele não disse que ele tinha, não é a residência fixa aqui. O que aconteceu? Chegou uma invoice, uma fatura de 30 mil libras para pagar do ano inteirinho dele, não é? Daí eu E tem disse para ele assim, parcelamento isso, doutora? Como que funciona? não, não, você tem que pagar à vista, à frente. E então, a hora que veio essa fatura, eu disse, minha nossa, o que você fez? E ele disse, mãe, eu preenchi ali, mas talvez eu não tenha preenchido direito. Filho, você só paga 9 mil, não é? Então vamos lá. Daí eu fui olhar a aplicação dele, realmente o que faltava é ele dizer que ele era residente. Então, isso para dizer o que para vocês? Que os residentes pagam bem menos do que os que vêm para cá estudar. Mas tudo bem, olha, isso é um mercado
E imagina que Oxford e Cambridge, e fora as universidades aqui em Londres, recebem muitos estudantes de fora. Então, os sheiks árabes mandam vir os filhos para cá, os oligarcas russos também mandam vir o pessoal para cá, os grandes empresários aí de West, né, dos Estados Unidos, mandam vir os filhos para cá, e eles ficam, pronto, se forem mais velhinhos, eles ficam já nos locais que tem quartos, mas se forem crianças, existem escolas de estilo internato que colocam essas crianças que não têm as famílias aqui, porque elas vêm sempre sozinhas, não é? Mas pronto, por que eu acho que esse é o visto mais complicado? Mas falando pela a nossa comunidade, não é? Ou seja, a nossa comunidade falante de língua portuguesa, não é? Seja ela os brasileiros, seja ela os portugueses, ou então o pessoal que vem da África, não é? Que fala português. É muito difícil a pessoa conseguir pagar esse visto de estudante, tá? E não Mas existe nenhuma outra forma de você fazer, porque assim, comparação, né, com a situação americana. Quando o americano, o brasileiro, por exemplo, vem fazer visto de estudante aqui, ele precisa pagar a tuition, que seria a matrícula, né, vamos dizer assim, paga a matrícula, mas ele não precisa pagar todo o valor à frente. Ele pode pagar parcelado, né? Mas ele precisa comprovar que ele tem o dinheiro em conta tanto para o pagamento da mensalidade quanto para a subsistência, né? Para viver aqui. Então, assim, para pagar aluguel, pagar alimentação, esse tipo de coisa. Então, vamos supor, ele precisa pôr lá $40.000 na conta e dizer, olha, eu tenho esses $40.000, mas ele não paga os $40.000. Isso é possível ou não? veja, além do valor da universidade que você tem que pagar, você tem que ter esses dólares na conta, não é? Que são equivalentes, por exemplo, se você vier aqui para o Londres, você tem que pagar em torno, eu não sei quanto é que está o valor hoje, mas às vezes deve estar em torno de 1.400 a 1.500 por mês, nos 12 meses. Então, você tem que ter à frente, a hora que fizer o visto, pagado à frente à universidade, e mais o dinheiro que você precisa para se manter aqui. É Por isso que pesado. eu acho que é um dos vistos mais difíceis, nesse sentido dos três que mais saem, tá? Porque, veja, a gente tem várias rotas. E, obviamente, se você pensar assim, mas, Gabi, o visto mais difícil é o de investidor. Você tem que pôr aqui 2 milhões de libras, então 2 milhões de libras não é para qualquer um. Sim, é verdade. Mas estamos falando dos três que mais são comuns, que as pessoas utilizam aqui. E esse de estudante é o mais difícil dos três, nesse sentido do valor que você tem que despender logo à frente para você conseguir vir para cá. Isso depende de universidade para universidade. Existem universidades, talvez, que façam, eu não conheço, eu desconheço, tanto é que o meu filho foi para a universidade da segunda maior cidade aqui, então, que é Birmingham, e eles lascaram uma fatura de 30 mil libras para a gente pagar, mas é lógico que a gente reverteu isso, demonstrou que eles já tinham também no ano anterior, eles já sabiam que ele tinha, realmente, foi mesmo erro na aplicação. E, E aí, doutora, óbvio. mais uma pergunta que me ocorreu aqui agora. Você disse que seria, por exemplo, que você tem que ter o valor integral para pagamento, mas eu não sei quanto tempo dura, por exemplo, uma faculdade de direito. Você vai Aí fazendo não ano é, a ano. é o valor, você tem que pagar o valor do ano e não Do do ano, curso não todo. do curso todo. Esse Tá bom, valor é o valor do ano, tá? perfeito. Uhum. Então, você sempre faz anualmente, vai renovando, tá? E é natural isso, eles fazem de ano a ano. Até porque, às vezes, as pessoas podem ficar pelo meio do caminho, etc e tal, não vir. Então, pode ocorrer ou acontecer isso. Uhum. Mas pronto, como ele é muito mais caro, mas também existe visto de estudante para os A-levels, que são, vamos dizer assim, o nosso segundo grau, ou o ensino médio que a gente tem, né, no Brasil. Então, que a pessoa vem antes de entrar na universidade. E tá tudo bem. Lógico que os valores são diferentes, são menos. Eu dei aqui uma
um exemplo para vocês verem como é que não é? O fato que eu quis demonstrar, que geralmente está por 9 mil, né? Quem está aqui, 9.250, se não me engano, ou 9.350 o ano, tá? E além disso, eles têm Student Finance, que é para ajudar a pagar essas propinas da universidade, né? Então, eles não precisam pagar. Nós que moramos aqui não precisamos pagar isso tudo. Quem paga é o governo, é tipo o FIES que existe aqui para os residentes, né? As pessoas que têm residência aqui. Até porque, para você fazer uma universidade aqui e se candidatar, você tem que ter 3 anos, pelo menos, residindo aqui, antes de se candidatar. Então, não é simples, não é fácil. Agora, lógico, quando você vem de fora, porque isso é uma indústria, imagina que tem uma indústria de pessoas que vêm para cá estudar, porque Londres ou a Inglaterra forma muitas pessoas que depois voltam para os seus países e pronto, tem um currículo ali, não é? Assim, né? Oxford, Cambridge. Exatamente. Essas Então tem universidades são. é um nicho muito grande, que é muito usado, não é? Mas pronto, para mim, né, é o terceiro mais difícil, vamos dizer assim, é esse, mas por causa do valor que você tem que despender para fazer a universidade, não é? Depois tem o visto de trabalho. Por que o visto de trabalho é o segundo pior? Porque eles estão cada vez mais dificultando aqui, não é? E agora eles subiram o nível de inglês, não é? Para o pessoal do trabalho, dos vistos de trabalho, não é? E além de subir o nível de inglês, eles subiram também o contrato, não é? Que deve estar em torno agora de 48 mil, se não me engano, né? Então, Como é assim? quase 50 mil o contrato de trabalho que você tem que ter para você poder vir trabalhar para cá. Então, quem vai ser o teu sponsor? Por É a ano. empresa, por Por ano. A ano. pessoa Então, tem que ganhar por ano. o seu salário mínimo seria 48 mil por ano. Sim, o seu salário mínimo, não, o salário que te deixa vir para cá Uhum. seriam 48 mil por ano, mais ou menos, tá? E isso pode subir ou descer conforme algumas regras que eles vão colocando. Por exemplo, se você tem uma profissão que está precisando aqui, eles conseguem descer esse valor e aí você consegue entrar, tá? Para vocês terem uma ideia, o salário mínimo ele está em torno de 1.340 ou 1.400 por mês, tá? O que dá mais ou menos ali 22, alguma coisa assim. 22, 23 mil. Então, veja que 48 mil não é um salário normal, ok? É um salário bem acima. Então, é para skilled worker, é para especializado. E eles agora também estão pedindo que a pessoa tenha universidade. Então, vamos supor que você quer vir para cá trabalhar e não está numa das áreas que são precisas aqui. Ou seja, que tem bastante gente aqui e você quer vir concorrer à vaga, e você vai tirar, entre aspas, né, uma vaga que poderia ser dada aos ingleses ou aos residentes na Inglaterra. Então, você tem que ter universidade, você tem que ter um bom nível de inglês, você tem que ter esse salário acima. E quando é a mais, por exemplo, os programadores ganham muito mais que isso. Então, o salário deles, de quem trabalha com IT, pode chegar a 61 mil, 62. Ou seja, pode ser muito maior do que esse teto que eles colocaram de mínimo, não é? Para o skilled worker. Agora, para os workers que são necessários, eu vou dar um exemplo. Há algum tempo atrás, nós tivemos falta de drivers, que são as pessoas que dirigem caminhoneiros. E eles abriram a rota. Concorda que para esse tipo de trabalho, ou mesmo construção civil, qualquer coisa assim, não precisa ter universidade, não é? Então, é uma rota específica para esse tipo de trabalho. Então, existem sim rotas específicas que são mais fáceis de entrar. Mas, em regra geral, se você quiser vir para cá e não tiver nessas profissões que são as profissões mais escassas, não é? Aqui dentro, aí você tem que ir para a regra geral, entendeu? Então, isso aumenta ainda os requisitos
de quem que, por exemplo, não está dentro de uma profissão que seja necessária, não é? Querer vir para cá, ele vai ter que suar um pouquinho para ter um salário enorme, não é? Grande, e tem que ser altamente qualificado, não é? Porque tem que se demonstrar que realmente precisa dessa pessoa que é tão específica. Por que você vai trazer uma pessoa de fora se você pode pegar uma pessoa aqui dentro? É essa pergunta que o home office faz à empresa. E depois não são todas as empresas. Eu costumo dizer que assim, a gente tem acesso às listas das empresas todos os dias. Então, se alguém precisar da empresa, geralmente quando a pessoa vem falar um pouco sobre o visto de trabalho, a gente oferece a listagem das empresas, não é? A gente entrega a listagem das empresas porque é mais fácil você pega pela listagem das empresas que podem dar o visto, você ter uma lista delas do que você ficar perguntando para todas elas se pode ou não pode dar o visto. Então a gente faz a consultoria e a gente entrega também a lista de de empresas que estão habilitadas para trazer estrangeiros, porque não é qualquer empresa. Eu vou te dizer que tem um universo de uns 3 milhões, 4 milhões de empresas e só 128 mil é que estão habilitadas para poder trazer pessoas de fora, porque isso é uma porta de entrada. Então, você imagina que essa porta de entrada, ela fica aberta, então eles fiscalizam. Então, e não é qualquer empresa, porque as pessoas vão sofrer a fiscalização. E as empresas não gostam de sofrer fiscalização. Então, a qualquer momento, o home office bate lá, vai ver quantos funcionários estão lá, se os funcionários que estão lá estão todos cadastrados no sistema do home office, se está tudo direitinho, se está tudo conforme. E às vezes eles não avisam, eles aparecem de surpresa, não é? Então, para verificar, e as empresas não gostam, só as que realmente têm um rigor maior em manter tudo organizado é que se presta ao papel de se inscrever. Só um pouquinho, doutora, que eu acho que não sei se é o meu fone que parou ou se eu não tô te ouvindo mesmo. Eu estou te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Acho que era o meu fone que parou aqui. Pronto. Então, pronto. Então, aí, neste caso, a gente na consultoria oferece, então, essa listagem para que as pessoas possam olhar mais ou menos o nome das empresas, porque essa listagem tem o nome das empresas e o tipo de visto que elas podem fazer o sponsor. E então, elas, com o nome das empresas, elas conseguem ver mais ou menos aonde elas podem se encaixar, entrar em contato com as empresas, entrar em contato com os sites das empresas, verificar as vagas que estão lá e sabendo já que essa listagem assegura que está atualizada com com as empresas que podem trazer os funcionários, não é? Porque Então, se a empresa não estiver cadastrada, não pode não contratar pode trazer. funcionário do exterior. Não pode e é altamente é, fiscalizado isso. Tanto é que se encontrar algum ilegal trabalhando em qualquer empresa, que não tá, porque existem muitas fiscalizações, existem denúncias, então as pessoas vão lá, fazem as denúncias e bate lá o home office. Bate lá o home office leva 2, 3. Por exemplo, esse final de semana houve no Every, que é um courrier, né? Eles entregam entregas, né? Tipo do Amazon, dessas coisas assim. Eles fazem entregas e tinha 4 brasileiros lá nos armazéns ali de Oxford. E aí a Avery disse aqui ela até se pronunciou dizendo que os diretos delas não estavam com nenhum problema, que houve realmente esse problema lá dentro, mas estavam gente que é subcontratado, entendeu? Mas veja que por cabeça pode levar uma multa de até 60 mil libras. Isso quebra uma empresa. Então, a gente não recomenda que as pessoas contratem ilegais. E as empresas só podem contratar se elas passarem por um processo rigoroso e é dispendioso de cadastro no home office. Então, não é qualquer empresa. Não é? As pessoas lá fora não podem pensar que qualquer empresa pode chamar e contratar e ter
né, o sponsor license, tá? Então, é por E isso no caso que de trabalhadores remotos, como isso funciona? Pode trabalhar remoto? pode, mas o remoto ele não entra muito porque ele tá fora, ele não tá nem recebendo em libras, ele tá no outro país. Nós temos muito aqui, por exemplo, muitos indianos fazendo call centers, por exemplo. Estão lá na Índia eles, não é? Não estão aqui. Muitas empresas utilizam isso, mas isso não entra dentro porque não vai, vamos dizer assim, tirar nenhuma pessoa que está morando aqui, não é? E uma pessoa que vai precisar de um emprego é, pelo sistema remoto. Existe muita gente que faz remoto, mas essas pessoas que estão remotas, e tem muitas pessoas que o trabalho é remoto e que elas estão trabalhando aqui, não é? Mas isso elas são pessoas. Se elas forem, por exemplo, meu filho é um deles. Ele trabalha remoto, mas a empresa é lá de Israel, não é? Ele trabalha no Salesforce e o trabalho dele, ele trabalha de casa, mas ele é contratado da empresa, da sede da empresa aqui, não é? Então ele é contratado normal, não é? Então para ele não faz muita diferença, apesar dele estar em casa remotamente. Agora, se você fala de pessoas que estão lá fora, como os indianos que estão lá fora nos call centers, por exemplo, que atendem a gente aqui dentro do país, mas estão trabalhando lá fora, não vai afetar em nada essas pessoas que estão lá fora. Já as pessoas que são remotas aqui dentro, sim, elas entram normalmente no sistema como se fossem. Só são trabalhadoras remoto, mas elas são registradas aqui e tem que ser pessoas que estão com visto aqui, o visto ou o esquema dos europeus ou qualquer coisa assim, a pessoa tem que estar residente aqui, mesmo ela trabalhando de casa, não é? Para uma Entendi. empresa aqui inglesa, não é? E o outro visto, ou visto que, apesar de ser complicado, também não é fácil, mas é o mais fácil e o mais comum é um visto de família, não é? Seja trazendo o esposo, esposa, seja trazendo o filho, seja trazendo a mãe, o pai, né? Então, os avós para dentro do país. Então, é o visto familiar. Só que o visto familiar também tem sofrido muitas mudanças. E isso tem impactado nas famílias, não é? Ah, é certo, é errado. Poxa, a gente nem pode, né? Vamos dizer assim, fazer um julgamento, um pré-julgamento, porque isso sim afeta muitas famílias que estão fora, que têm que entrar para dentro, não conseguem, porque tem um teto para que as pessoas possam. Tem um requisito de teto, que hoje está em 29 mil. Ele estava há uns 2 anos atrás em 18 mil. Mas isso significava que lá atrás, os 18.600 era um salário mínimo, então muita gente conseguia trazer, não é? Então, Desculpa, doutora, eu não consegui entender. Esse valor é do que exatamente? é o valor anual que você ganha, não é? Então, há uns 2 anos e meio atrás, eles mantiveram há 12 anos, isso foi assim, eu vou te contar a história. Eles tiveram que contar para o parlamento por como é que, se eles já tinham fechado as portas, se já estavam mais rigorosos, como é que de um ano para o outro, 2021 para 2022, ou foi 2020, acho que é 21 para 22, como é que tinham entrado o triplo de pessoas para dentro do UK? E o partido era o conservador, conservativos, e ele disse, mas essas pessoas todas, elas entraram legalmente, ou seja, estavam nos requisitos. E aí viraram-se para eles lá no parlamento assim, então revejam as regras dos requisitos. E ao verificar, eles verificaram que o teto, o topo da pessoa para trazer as pessoas não mudava desde 2012. Então, resultado, era o mesmo valor desde 2012, não tinha sofrido nenhum aumento. Isso já 10 anos depois, vamos dizer assim, né? Então, 2012 até 2022. Então, Então, assim, eles. se eu moro aí, né, e eu quero levar minha mãe, por exemplo, eu tenho que ganhar esse valor para poder fazer o pedido de visto Isso, para minha mãe, para isso. comprovar basicamente que eu posso pagar pela Um subsistência dela. agregado Seria isso. familiar, pelo Seria como, menos. como se fosse um sponsor familiar. É isso? Isso.
Exatamente. Compreendi. Então você tem que ter um valor, não é na tua conta, você tem que comprovar que você ganha isso. Como é que você comprova? Ora, com os teus extratos bancários, com o teu contrato de trabalho, com os teus payslips, que são os recibos de vencimento, né? De recebimento do teu salário. Você comprova que você vai ter esse dinheiro anualmente, porque aqui a gente ganha por ano, né? Tem gente que ganha por hora, tem gente que ganha por mês, sim, mas sempre se faz a conversão em ano. Então é esse valor. Esse valor de 18.600 ficou 10 anos congelado. Então, por isso que de um ano para o outro, um ano tinha entrado 200 mil pessoas e no outro 750 mil, ou seja, 3 vezes mais. E eles disseram: epa, mas a gente já está com as portas fechadas. Como isso aconteceu? E aí que isso não, acho que porque aqui a gente tem as questões no parlamento, né? Então, nas questões do parlamento, eles levantaram essa bola e disseram: não, 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 essas pessoas todas foram todas verificadas, está tudo certo com os requisitos. Aí o outro, que no caso era o Labour, mandou olhar os requisitos, porque sempre um partido, outro partido está contra, o outro está a favor, então eles revezam ali. Então um fiscaliza o outro. Então o que não estava, o que estava na oposição, mandou que os conservativos, que eram da época, olhassem esses requisitos, e então foram descobrir que o valor de 18.600, que era antes desses 29 mil, que está agora, não é? Estava defasado. Estava muito defasado. Então, o que acontece? Eles tentaram puxar isso em fases, porque eles disseram: esse valor de 12 mil, desculpa, de 18.600, ele equivale aos dias de hoje, ou aos dias daquela altura, das 3 anos atrás, ele equivale a 38 mil. Só que para você puxar para os 38 mil, você não conseguia, porque as pessoas não estavam com pé para chegar, para sair dos 18 para os 38, são 20 mais. O que eles fizeram? Vamos fazer faseado. Então ficou que primeiro eles subiram para os 29 e depois eles ficaram, porque houve oposição, houve muita. Então eles mantiveram, porque a ideia inicial era: vinha para os 29, depois subia para os 34 e depois para os 38. Só que nesse momento, os 38 foram parar lá nos vistos de trabalho, não é? Então eles nem quiseram saber. O visto de trabalho era 38 mil, entendeu? Subiu de 26 para 38 mil. Desse eles podiam trocar logo, que não ia afetar famílias, porque assim, se a pessoa não passa num visto de trabalho, não vem trabalhar, pronto, não é problema do Estado, vamos dizer assim. Agora, é problema do Estado se uma família se desfaz. Então, são situações mais delicadas, não é? Quando se refere à família. E isso também fazia com que os ingleses que estavam fora, concorda que a gente estava num ambiente de pós-Brexit, né? Então tinha vários ingleses mesmo que moravam, por exemplo, na Itália ou nos outros países e que queriam trazer de volta as famílias para dentro do UK e eles não conseguiam chegar nos 29 mil, porque os 29 mil é como eu disse para vocês, na altura o salário mínimo era os 18, não é? 18.600, era ali 18, 19 mil. Então, como é que uma pessoa que vinha refazer a sua vida, trazia de fora um italiano como partner, como marido ou esposa, e os filhos que tinham nascido na Itália, mas que também eram ingleses, como é que ia trazer toda a família se eles tinham que e chegar no Finance Requirement, não é? Que é os 29. Então, houve muita polêmica há uns anos atrás acerca desses 29 mil. Mas é como um terremoto. Você faz aquele terremoto ali no início, mas depois aquilo se assenta, as pessoas vão se acostumando, vai virando um novo normal, né? É lógico que eles estão querendo fazer um terremoto de novo, logo depois, já passou 2 anos, 2 anos e meio, 3. Então, eles querem fazer de novo vamos dizer assim, trocar novamente, subir esse plafond e deixar as regras mais apertadas ainda. Então, há bastante polêmica agora em relação aos vistos familiares que ainda não foram afetados. O que foi afetado agora, dia 8 de janeiro, foram os vistos de trabalho, não é? Que passaram, que o inglês, então, ficaria mais exigente e subiram, sim, o plafond Qual é o dos nível de contratos. exigência
do inglês É o agora, doutora? intermediário é, avançado. Porque que a gente, aqui na Europa, Avaliado pelo TOEFL, IELTS, esse tipo pode de... ser avaliado por esses, mas nós temos outros providers aqui, outros locais. E aqui na Europa eles têm um sistema, não sei se aí nos Estados Unidos, eles têm na Europa um sistema de letras. Então é o A1, é o A, B Uhum, e o C. uhum, Então, o A é o básico, o intermediário é o B e o C é o nativo, né, o avançado, como vocês quiserem dizer. Então, cada um desses níveis tem um número. Então, o número 1, ele é o A1, é o básico do básico, não é? Aí o A2 já é um pouquinho mais puxado, mas ainda está no básico. Depois você pula para o B1. Então, B1 já é um intermediário, mas não é um intermediário avançado. Então, tem 2 níveis. Então, eles passam antes para você conseguir, antes do 8 desse mês, para você conseguir um visto de trabalho, você tinha que ter o B1, não é o intermediário 1. Eles já passaram agora dia 8 para o B2. Então, o mínimo agora é o B2, não é? E eles queriam passar as coisas para C, não é? C1, C2. Então, houve bastante polêmica até acerca disso e eles devem mudar muita coisa agora na parte da cidadania, não é? Que eles vão mexer, eles estão fazendo. Eu costumo dizer que eles fazem testes com a gente, né? Então, eles lançam assim as ideias e o pessoal vai reclamando muito ou não, e eles param ou não, freiam ou não, né? As coisas, porque eles estão modificando as regras, e esses vistos que estão vindo para cá, eles têm os 5 anos para você conseguir o Indefinite Leave to Remain, que seria a nossa residência, a residência fixa, não é? Lá no Brasil, né? A residência que a gente tem lá, que é definitiva, não é? Aqui, para isso, eram os 5 anos. E eles estão querendo passar para 10 anos. Não é? Então, eles fizeram assim com os europeus. Eles tinham os 5 anos para a gente passar do pre-settled para o settled. Não é? O settled seria, então, a residência definitiva. Mas aí houve bastante polêmica, porque é, era depois do prazo, antes do prazo que tinha que aplicar, as regras eram diferentes de vistos, as pessoas não sabiam direito, as pessoas iam pegar 5 anos direto e não iam se lembrar do prazo, iam ficar num limbo, não é? E perdendo direito. Então, o que eles fizeram? Primeiro, houve vários tipos de ações na corte, onde que fizeram o home office recuar e dizer, não, tudo bem, esses europeus, se não fizerem, a gente vai adiar por 2 anos. E adiaram por 2 anos. Então, eles estenderam dos 5, porque ia chegar nos 5 e a pessoa não ia lembrar que tinha que fazer o ILR. Esse era o problema. Então, muita gente ia perder o visto, ia perder porque perde mesmo. Se você não faz, você perde. Então, como demora muito tempo, a pessoa não vai lembrar da data, eles disseram, depois existiam as pessoas vulneráveis, as pessoas que eram menores, as pessoas que são velhinhos, então pessoas que não iam ter essa atenção. Então, eles, tá bom, para sermos boníssimos, vamos aumentar 2 anos. Então, todo mundo, em vez dos 5 anos, vai saber que tem mais 2, estendido. Então, né, for free, de graça, a pessoa não precisa fazer nada. É lógico que a pessoa depois tem que se mexer para passar para o ILR, para o settled, não é? Mas não vai pular a data. Aí, o que eles disseram? Não, na verdade, vamos dar mais 3 anos, então puxaram o pre-settled para 10 anos. Mas isso para nós europeus, não é? Então, que é um esquema. Os europeus não são vistos, é um esquema que foi montado para quem tinha o direito de ficar, tá bom? Porque os europeus hoje em dia eles têm que vir pelos vistos, tá? por conta do Após, Brexit, né? por conta do Brexit, tá? Mas esse pessoal do esquema dos europeus era para quem estava aqui ou quem tinha familiares aqui que podia estar nesse esquema. Então, eu costumo dizer que eles testam tudo com a gente, não é? Então, eles jogaram, então, 10 anos pra gente. Ah, não, sob a desculpa, que deixa no limitado, porque o pre-settle é limitado. Tem algumas coisas que você não consegue fazer e você também não pode ficar muito tempo fora. Então, é por isso que ele é chamado de limitado, é o pré. Ok.
Sempre a gente avisa os clientes que eles, assim que atingirem os 5 anos, façam logo o settlement, porque aí eles já estão com a residência definitiva e já estão protegidos, ou mais protegidos possíveis. E começa a contar o prazo para tirar a cidadania, que é 1 ano a mais. Então, 5 anos, você passa para o settlement, e aí você espera mais 1 ano e você consegue tirar a cidadania. Só que isso eles querem mudar também. Então, para os vistos, o que eles estão propondo agora? Os vistos, que não é o esquema, os vistos de família, de estudante. De estudante não conta, porque estudantes são vistos chamados de temporários. Mas o de família e os de trabalho, você tinha os 5 anos para depois você passar para o ILR, né? Para o Indefinitive Leave to Remain. E agora eles estão querendo passar isso para 10 anos. Mas aí a pessoa não adianta chegar ali aos 5 anos e fazer como a gente tem nos europeus, direito adquirido, vamos dizer assim. A gente diz, gente, façam os 5, já passam, né? Não, eles querem passar os vistos para serem 10 anos, não é? Então, eles têm aqui o sistema de 2 anos e meio, e depois faz uma renovação mais 2 anos e meio e fica 5. Então, vai ficar na verdade, 2 anos e meio, mais 2 anos e meio, mais 2 anos e meio, mais 2 anos e meio. Fica 10, não é? E para depois você fazer o ILR. Então, na verdade, você tem 5 aplicações aqui. 5 vezes pagando o home office, entendeu? 5 vezes pagando o seguro-saúde. 5 vezes pagando tudo, entendeu? Porque se você tiver só o 1 mais o ILR, são só 3, não é? Então, é lógico que eles estão dificultando para a pessoa conseguir inclusivamente lá na frente, fazer a cidadania. Então, eles dizem que, além disso, a proposta é que, após eles tirarem os 10 anos, eles esperem mais 5 para conseguir tirar a cidadania. Então, serão 15 anos para conseguir uma pessoa que venha para cá a trabalho ou familiar, por exemplo, porque concorda que até os europeus e os spouse visas do pessoal que é britânico, né? Eles casam e eles têm, agora tem os 5 anos, ainda não mudou a regra. Mas se mudar para 10, eles só vão conseguir fazer após 10 anos a sua cidadania aqui. Ou após 5 anos. Após 10 anos, quem está casado com um britânico e quem não está casado com um britânico, eles querem passar para mais 5 depois do ILR. Resultado, vai dar até 15 anos para você tirar uma cidadania. É lógico que eles ali colocaram assim um cis, né? Tipo, se você nunca usou nenhum benefício, você consegue reduzir uns anos. Se você sempre pagou os seus impostos direitinho todos os anos, você consegue reduzir um pouco mais. Então, você consegue, por alguns caminhos, reduzir esses prazos. Então, é assim que eles estão, tipo, como se você fosse premiar a pessoa que estivesse andando direitinho, vamos dizer assim, né? Então, existem o que a gente chama de exceções à regra que eles estão impondo. Então, só que, se você usou benefícios, se você foi condenado, se você tiver algum problema, aí eles aumentam em vez de diminuir. Então, se você se comporta mal, vai ficar pior. Se você se comporta bem, vai ficar melhor para você Bom, tirar mais aqui, rápido. se você for condenado, você já nem tem possibilidade de tirar a cidadania a mais. Aqui não tem nem Eles estão conversa. querendo passar que se você for, lógico que, tipo assim, coisas pequenas é uma coisa, mas se você for condenado, também eles querem tirar a cidadania para quem for condenado, não é? Mas, por exemplo, se você tiver uma multa de trânsito, se você tiver uma coisa, um excesso de velocidade, que é uma contravenção, que são coisas leves e simples, eles querem te deixar mais difícil de você conseguir as coisas. Mas pronto, isso é o que tá em consulta pública, que a gente chama aqui. Então, o pessoal está em consulta pública para verificar como é que o público vai, se ele aprova, não aprova, se ele, né, se faz barulho, se não faz. Então, a consulta pública vai até o mês que vem e eles pensam em implementar isso lá para abril, não é? Então, ou seja, tem novidades e mudanças por aí e eu costumo dizer que o que estava antes vai ficando sempre cada vez um pouco pior, não é? Um pouco pior. Então, era isso um pouquinho disso que eu queria vir conversar com vocês hoje, não é? Sobre aqui como tá difícil vir para cá. Às vezes eu costumo dizer que se fosse por mim, eu conseguia, se eu desse a canetada, se eu pudesse dar a canetada, se eu pudesse fazer as coisas,
e eu resolvi tudo para os meus clientes, mas não posso, nós somos advogados, nós pomos os processos. Mas é uma pena que cada vez mais eles estejam. E é um país de imigrantes, veja, aqui a Inglaterra é um país que foi levantado por imigrantes, porque ó, depois da Segunda Guerra trouxeram muitos dessas colônias, principalmente, muita gente para reconstruir esse país. E eles reconstruíram esse país, e nós temos todas as etnias aqui. É um país que é cosmopolita. O país é cosmopolita, não é só a cidade de Londres. O país é cosmopolita. Você tem etnias de todos os países aqui dentro. Então, ou seja, é um país de estrangeiros. Tem uma meta ali que vai haver, sei lá, daqui a quantos anos não vai. Os ingleses mesmo serão bem, a taxa serão bem pouquinhos em relação aos imigrantes que entraram e estão entrando, e cada vez mais eles vão se misturando. E como é um país pequeno, né, não é um Brasil do tamanho que nós tínhamos, então realmente isso começou vamos dizer assim, a embolar com o tique e o teco deles. Assim, mas pera lá um pouquinho, que já já a gente não será mais inglês aqui, né? Então, terá mais gente de fora do que nós mesmos ingleses. E isso é uma tendência, porque realmente nós somos muitos estrangeiros aqui. E então, eles estão tentando proteger um pouco. Portugal também está assim, né? Eles estão tentando Na até ser uma verdade, eu acho campanha. que o mundo hoje tá assim, né, doutora? Tá em todos os lugares. Aqui para os Estados Unidos, então, também a imigração tá pegando pesado, né? Cada vez colocando mais requisitos para serem cumpridos, tanto nos vistos de trabalho quanto nas coisas. É, agora o Brasil, por exemplo, já está com os vistos pausados também, não pode, visto de não imigrante, né? Desculpa, visto de imigrante, né? Não visto de não imigrante. Mas a gente tá enfrentando barreiras em todos os países. Eu acho que realmente todo mundo está tentando ficar dentro da sua Proteger um pouco. conchinha e proteger sua história, proteger sua cultura, Eu proteger um costumo pouco de dizer, por tudo, exemplo, né? que eu vou muito a Portugal, né? E eu sou portuguesa, veja, na verdade, eu sou portuguesa. Olha, eu vou te falar uma coisa que eu fico com a impressão que, na verdade, tiraram os portugueses de lá e colocaram os brasileiros. Cada vez que eu vou lá, menina do céu, nós só escutamos em todo lugar o brasileiro, né? E eles ficam um pouco com raiva disso, porque diz que os meninos, a molecada, já está vindo para casa só falando com sotaque brasileiro, porque eles têm os amiguinhos, né? Então, eles pegam o sotaque brasileiro e vem e há vamos dizer assim, um avante ali reclamando dos brasileiros, porque tem tantos brasileiros, que as crianças estão vindo com um sotaque brasileiro para dentro de Já casa, trazendo da falando. escola. Mas veja, não é só os brasileiros que tem lá também, são muitos indianos. Eu fiquei besta de ver também É mesmo. muitos indianos entrando dentro de Portugal. Porque com esses vistos dos sefraditas e não sei o que, eles conseguiram arrumar ali umas regras. E também aqueles casos, eu acho que também tinha muitos casamentos arranjados. Menina, tem um monte. E o indiano é assim: quando ele leva a família inteira depois, né? Ele consegue ali, ele leva a família inteira. Então, é muita gente que você acaba não vendo tantos portugueses ali. Então, eles estavam ali fazendo um Dentro de levante Portugal. contra, exatamente. É um país pequeno, não é? Então, realmente é isso. Mas pronto, era isso que eu queria conversar com vocês, né? Achei a conversa maravilhosa, achei uma delícia. Conhecer um pouquinho, entender um pouquinho mais de como que é a dinâmica, assim, dessa parte, né, imigratória mesmo para a Inglaterra, para o Reino Unido. E te agradeço muito por compartilhar seu Obrigada. conhecimento conosco e por dispor do seu tempo, né, Isso. para Eu compartilhar estava tudo isso. trabalhando até agora, sabe? Acho que agora já são quase 10 horas e ainda tem ainda algumas coisas para fazer, que a gente tem, ó, tem umas apelações ali para fazer até amanhã, que o prazo é até amanhã, e tava fazendo umas apelações. Mas a gente vai fazendo, a gente vai ainda não vou. E depois amanhã cedo tem que viajar. Mas vamos que vamos, É né? isso Como eu aí. te disse, a gente tá pronta para fazer, porque né, as lives para trazer o conhecimento, estamos sempre aí, sempre que precisarem, não é? De qualquer coisa, não é? Então, foi um prazer estar aqui contigo mais uma Muito vez. obrigada mesmo, doutora. Muito obrigada, Tenha então. uma ótima noite aí e bom restinho de trabalho, então. Ok, um beijo grande para Beijo, vocês. tchau, tchau. Tchau, tchau.